Então vamos lá, vou apresentar minha tela. Continuando ainda sobre função exponencial. Ficou faltando corrigir esse exercício, tá? Que é o na página 77, um dos que vocês fizeram sobre um gráfico da função exponencial. E hoje eu vou falar sobre equação e inequação exponencial. Tá bem simples, bem tranquilo, tá bom? Então vamos dar início à nossa aula. O exercício 18 diz o seguinte: a inflação anual de um país decresceu no período de 7 anos. Esse fenômeno pode ser representado por uma função exponencial do tipo fx, né, f de x é igual a b elevado a x, conforme o gráfico a seguir. Determina a taxa da inflação desse país no quarto ano de declínio. Então é a função exponencial decrescente, né? À medida que x aumenta, o y vai caindo, né, vai diminuindo. Então, se ela é a função decrescente, a base da potência, no caso aqui o B, ele está entre 0 e 1, essa certeza que eu tenho, que a gente tem, né? O exercício quer saber isso daqui, ó. Essa taxa, né, essa taxa aqui de inflação, depois de 4 anos, ó. Então aqui é 4 anos, queremos saber exatamente aqui, ó. Colocar essa interrogação, exatamente essa taxa aí, quantos por cento aí nesse declínio aí, certinho? Professor, desculpa Diga, te interromper, mas não tem tem nada não? solicitação aí não para entrar? Tenho, é claro, aí, porque eu não vi. Quem que tá? Ué, falaram que era a Lara. Mas não apareceu para mim, por isso que eu não. Ah, tá. Normalmente, Vou deixa eu falar ver aqui. aqui. Não vê? Aí, agora sim, Maria Eduarda apareceu. Bom dia, Maria Eduarda, seja bem-vinda. É porque não, sempre aparece, né? Tem um barulhinho e me chama, aí eu volto. Mas, era a Maria Eduarda? Não, né? Querida. Não, vou avisar aqui. Avisa, pede, solicita, não tem problema não. Eu, Uhum. eu, eu aceito aqui, beleza? Vamos voltar para a tela aí. Qualquer coisa, é só me chamar aí, aí parece que agora. Não, é chamada. Então vamos lá. Então aqui eu tenho a função, né? Vou escrever ela aqui de novo, ó. F de x, que é o famoso y, a b elevado a x. Então é o seguinte, a gente sempre começa, sempre interessante você atribuir valores para essa função, porque eu tenho que descobrir o valor do a e do b. Ao descobrir esses dois valores, depois eu jogo 4, que é a quantidade de anos aqui, né, no lugar do x e descubro o y. Certinho? Então vamos descobrir o A e o B. Para a gente descobrir, a gente precisa de 2 pontos. Tá? Assim como lá na função do primeiro grau, quando a gente precisava descobrir algum valor, a gente tinha que pegar 2 pontos desse gráfico. Um deles é onde o gráfico, onde a curva corta o eixo Y. Assim como lá na função do primeiro grau, do segundo grau que a gente estudou, onde o gráfico corta o eixo Y, é porque a abscissa dele é zero, o x vale zero. Então aqui, ó, se eu jogar x igual a zero, ó, eu vou ter um y igual a 960%. Então eu vou fazer x igual a zero. Tá? Então eu vou fazer o x igual a zero. E no lugar do y eu vou pôr 960%. Eu não vou escrever a taxa percentual. Bom dia, Luana, seja bem-vinda. Eu não vou escrever o símbolo de porcentagem, tá? Nem vou pôr 960 sobre 100, vou pôr só 960. E no final, eu coloco a porcentagem. Então, 960. Bom dia, Lara, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, vamos lá. Então, no lugar do y, eu coloco 960 e no lugar do x, o zero. Quando eu faço x igual a zero, o que acontece? Vai ficar b elevado a zero, b elevado a zero é 1. Então, vai dar A. Então, eu descobri o valor desse A aqui, ó. Certinho? O que eu vou fazer agora? Eu vou montar a função de novo. Vou montar essa função. No lugar do A, eu já vou colocar esse 960. B elevado a x. Então, eu vou descobrir o valor do B agora. Usando um outro ponto. Ó.
outras coordenadas, ó. Esse daqui, ó. Esse ponto aqui tem coordenadas 7 para x, que o primeiro valor é o da abscissa, né, da horizontal, e 7,5% para y. 7,5% para y. Então, eu vou substituir 7,5 no lugar do fx, e no lugar do x eu vou pôr 7. E no lugar do x, eu ponho 7. Certinho? E assim a gente vai resolvendo. 7,5. Vou só fazer um negócio aqui. 7,5 igual 360, 960 vezes b elevado à sétima potência. Então aqui, ó, bem tranquilinho, a gente passa 960 dividindo, vai ficar 7,5 dividido por 960, que é igual a b elevado a 7. A gente divide isso aqui, ó, faz essa divisão de cabeça, muito tranquilo, né? Isso aqui, se você, 960, se você dividir por 7,5, vai dar 128. Isso aqui é o mesmo que 1 dividido por 128, que é igual a b elevado a 7. Ou você tira a raiz sétima de 1 sobre 128, ou você decompõe o 128. O 128, na forma de potência, ele é 2 elevado a 7, né? Então, isso daqui a gente pode escrever da seguinte forma. 1 sobre 2 elevado. Então, aqui a gente trabalha muito a ideia das potências, galera. Então, vocês têm que ter um ótimo domínio sobre as propriedades de potência e tudo mais. Então, aqui, galera, a gente já descobriu o valor do B, ó. Se essa potência é igual a essa, no segundo membro. Bom dia, Tainara, seja bem-vindo. Ixi, outra pessoa. Eduardo. Bom dia, Eduardo, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Elisa, seja bem-vinda. Eita. Bom dia, Laura, seja bem-vinda. Galera chegando atrasada. Acho que é porque mandaram o link errado, professor. Aí não estava conseguindo entrar o povo. Tem nada não, de boa. Bom dia, Esther, seja bem-vinda. Vamos lá. E aconteceu com uma turma só, então, né? Então, vamos lá. Seguindo, estou resolvendo exercício 18, tá? O último que estava faltando aí para correção. E aqui, ó, como eu tenho essas duas potências iguais, se o expoente é igual, então eu posso afirmar que a base é igual. Então, a base vale meio. Pronto, agora que eu vou fazer de fato, tá? Vou fazer nesse cantinho de cá. Vou dar a resposta para o exercício, né? Relembrando o exercício, quer saber, né? Determinar a taxa de inflação, o Y, quando o ano é depois no quarto ano, né? Quando o X é 4. Então, meu objetivo aqui é descobrir o valor do A e do B, já descobri. O A vale 960, o B vale meio, e agora eu monto a fórmula com esses valores aí, que eu encontrei, tá bom? Então, a fórmula que é essa aqui, né? F de X é igual a B elevado a X. O A vale 960, o B vale meio, né? Então, teremos o seguinte, ó, F de X é igual a 960, o B vale meio. Cuidado agora, viu, galera? Esse meio aqui, ele está entre parênteses. Na dúvida, coloque parênteses, tá? Toda vez que você trabalhar com potência, principalmente quando a base for uma fração, coloque o parênteses, você nunca erra pelo excesso, tá? Você erra pela falta dele. Se você não colocar o parênteses, somente o 1 estará elevado a esse x, tá bom? E jamais você divide, simplifica esse 900 por 2. Primeiro você resolve a potência para depois multiplicar por esse 960, tá? Então agora eu vou calcular o f de 4, ó, tá? Vou colocar o x igual a 4, eu vou fazer o f4 aqui, ó. Então, no lugar do x, eu coloco o 4. Então, teremos 1 sobre 2 elevado a 4. Resolvo a potência primeiro, certinho? Então, ficou 960. Vezes aqui vai dar 1 sobre 16, né? 1 elevado a 4, 1 elevado a qualquer expoente é ele mesmo. 2 elevado a 4, 16. Agora sim, a gente pode usar, inclusive, a simplificação cruzada, né? Lembrando que aqui é 1 numerador vezes numerador. Aqui, ó, 960 dividido por 16 vai dar 60, ó, tá? Então, a resposta aqui, galera, vai ser 60%, ó.
Então, quando no quarto ano, a taxa de declínio, a taxa de inflação aí, vai ser de 60, agora eu coloco o símbolo da porcentagem aí, 60%. Certinho? Então, só recapitulando para quem chegou depois, para quem perdeu o início, né? Foi dado aqui um gráfico mostrando o declínio, né? A taxa de inflação, que foi caindo com o passar dos anos, tá bom? Foi dado a função que descreve esse gráfico, essa função exponencial, a função decrescente, né? Olha a base aqui, a base é meio, a base está entre 0 e 1, certinho? E aí estava querendo saber qual que é a taxa da inflação no quarto ano. Então, para isso, eu peguei 2 pontos para a gente descobrir o A e o B. Eu peguei o x igual a 0. Quando o x é 0, é onde a parábola corta, a parábola não, onde a curva exponencial, ela corta o eixo y. Então, eu joguei x igual a 0 e o y igual a 960. B igual a 0, b elevado a 0, dá 1, 1 vezes a, então eu descobri o A. Montei de novo a função e joguei o outro par ordenado, o outro ponto do gráfico, que é 7 para x, 7,5 para y. Então, eu joguei 7,5 para y e 7 para x. Aí eu encontrei o B. Montei a fórmula de novo com os valores encontrados, com A e com B, e depois eu atribuí o 4 para x, encontrei o y aí. Certinho? É padrão, né, galera? A gente tem um gráfico, pega 2 pontos, substitui, monta a função, a lei de formação, e depois atribui o valor que o exercício está pedindo. Certinho? Essa aula eu vou disponibilizar hoje, tá? Até a hora do almoço eu já mando o link para as coordenadoras e elas enviam para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer equação exponencial. De certa forma, galera, a equação a gente já está trabalhando, né? A partir do momento que você atribui, por exemplo, um 7,5 aqui nos valores, né? Quando você atribui os valores aqui para descobrir um certo valor x, um expoente e tal, você já está trabalhando, né? Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui já é uma equação exponencial, né? A partir do momento que você atribui um valor de 810 aqui para o y, você caracteriza uma equação exponencial, né? Que é uma igualdade, né? É uma sentença matemática, uma equivalência, certinho? E o expoente possui uma incógnita no expoente. Então, isso caracteriza uma equação exponencial. Claro que tem algumas variações das equações exponenciais, tá? É aqui que o bicho pega, é aqui que o aluno tem que ter um domínio da matemática básica, da potenciação, das propriedades, senão ele fica preso em alguns exercícios. Então aqui, ó, resolva as seguintes equações exponenciais. Coloquei algumas para vocês aqui, tá? Alguns exemplos. Bom, o objetivo da equação exponencial é a gente fazer com que... Bom dia, Marcos, seja bem-vindo. É fazer com que os dois membros da equação tenham potências de mesma base. Tá? Então, aqui eu tenho no primeiro membro uma potência de base 2, o 1024, eu vou decompor o 1024, escrevendo a potência de base 2, e aí a gente segue com a resolução. Tá? Então, aqui eu vou repetir o 2 elevado a x mais 1, igual 1024 na base 2, né? De tanta gente usar esse número, a gente já decora ele, né? É o mesmo que 2 elevado à 10ª potência. Bom, eu tenho potências aqui de mesma base. O que a gente faz? A gente despreza as bases, né? Se essa potência da esquerda é igual à da direita, né? E se as bases são iguais, eu posso afirmar que os expoentes são iguais. Pronto, igualo os expoentes, isolo o x, vai dar 9, solução, né? Toda vez que a gente resolve uma equação, a gente põe o conjunto solução, né? É aquele valor que se eu atribuir para x9 aqui, vai dar a mesma coisa, confirma, né? Se você pôr 9 aqui no lugar do x, 9 mais 1, 10. 2 elevado a 10, 1024. Então, essa é a solução da equação. Uma outra variação aqui, ó. O que pode acontecer? Deixa eu fazer uma de inequação. Aqui, eu coloquei uma de inequação para a gente fazer o contraponto, tá? Depois eu volto nas equações. Então, vamos lá. Inequação. Como é que você resolve inequação? Qual que é a diferença para a equação? Primeiro, principal diferença, né? Estamos trabalhando o símbolo, né? O sinal da desigualdade. Porque o que não é igual, ou vai ser maior, ou vai ser menor, né?
Então, por isso que a gente chama de desigualdade, são símbolos da desigualdade, maior, menor e coisa e tal. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa é que a solução vai ser um intervalo, né? Podem ser infinitos números, e assim vai. E a principal também, para inequação exponencial, é a seguinte: toda vez que a base da potência, o objetivo vai ser o mesmo, a gente deixar nos dois membros da inequação potência de mesma base. É o objetivo para a gente começar a resolver. Agora, depois que você igualou as bases das potências, você vai verificar o seguinte: se a base for entre 0 e 1, né? Lembrando que numa equação exponencial, né, numa função exponencial, a base não pode ser 0, não pode ser negativo, não pode ser 1, né? Mas se a base tiver entre 0 e 1, você deve mudar o sinal da desigualdade. O sinal da desigualdade. Desigualdade. Certinho? Então, esse sinal aqui, depois que eu igualar as bases, esse sinal aqui eu vou mudar ele de sentido. Ele está menor ou igual, vai virar maior ou igual. Esse é o detalhe que a gente tem que ficar atento para não errar um exercício sobre inequação. E se a base for maior que 1, acabou, né? Você não precisa mudar nada, não precisa mudar o sinal. Primeiramente, eu vou deixar as bases iguais. Ó. O primeiro membro da inequação já está pronta. Né? Eu não preciso mexer nada. Ó. X menos 3, tá? Vou deixar por enquanto assim, não vou mudar ainda, porque eu vou mexer no 1/4. O que é 1/4? Como é que eu posso deixar 1/4 numa base 1 sobre 2, né? É a mesma coisa de você escrever 1 sobre 2 elevado a 2, ó. Então, eu igualei as bases, ó, 1 elevado ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, vai dar 1/4. Depois que eu igualo essas bases, agora vem essa ideia aqui, ó. As bases estão entre 0 e 1, né, 0,5, né, a base. Então, eu vou ter que mudar. Eu desprezo as bases, trabalho somente com os expoentes e tenho que ter esse cuidado agora, ó. Inverter o sinal da desigualdade. Estava menor ou igual, passou a ser maior ou igual. Maior ou igual a 2. Então é bem tranquilo também, é só esse cuidado que o aluno tem que ter. Então x, ó, eu passo menos 3 para lá, resolvo como se fosse uma equação, tranquilinho, mudou para o outro lado com sinal positivo, vai ficar 5, né? E a solução disso daqui, galera, ó, estou trabalhando com x real, né? X pertence aos reais, tá ok. X é maior ou igual a 5. Esse é um tipo de notação. Outra notação que o exercício colocou foi a notação em forma de cochete, né? Então aqui ó, você tem um limite inferior, que é o 5, cochete para dentro por quê? Ó? Porque tem o igual, é maior ou igual. Então o 5 faz parte da solução, tá? Então como ele é maior que 5, ele está na reta lá, ó, maior ou igual a 5, ele é o quê? À direita do 5, para o infinito. Para o mais infinito, né? O sentido positivo. Então, por isso que a gente coloca aqui, ó, quando não tem a outra parte fechada, né? Quando é infinito, você deixa assim, ó. Se fosse menor ou igual a 5, seria menos infinito, seria o cochetinho aberto no infinito, você não pode fechar, né? Seria isso daqui, se fosse menor ou igual a 5, seria para a esquerda. Então, seria o menos infinito. Como é para a direita, é o mais infinito, deixa o cochete aberto, certo? Então, são as duas diferenças, né? Basicamente, é você verificar as bases depois que você igualou, tá? Depois que igualou, verifica as bases, se for dentro desse intervalo, você muda o sinal, certinho? Então, vamos voltar lá na equação, outros tipos de equações. Por que é importante a gente treinar isso daqui? Para não chegar numa função como essa, o aluno montar direitinho, chegou na equação, ele não dá conta de resolver. Né? Ele monta direitinho, ele entendeu o gráfico, beleza, mas não dá conta de resolver. Olha outra propriedade que a gente vai trabalhar aqui. Ó. Primeiro, tem essa equação, né? Teoricamente, ela é bem simples. Né? Potência de potência, galera, é um tipo de propriedade da potenciação. Né? Aquela propriedade em que a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Então, esse x eu vou multiplicar por todo esse polinômio aí, ó, por esse binômio.
tá? Para isso eu vou fazer uma distributiva aqui, ó. Eu vou fazer esse movimento aqui. Eu vou multiplicar x vezes x, vai virar tudo indica que vai virar uma equação de segundo grau no final. X vezes x seja x ao quadrado, x vezes 4, 4x. O que eu faço com 32? Qual que é o objetivo? Deixar no segundo membro uma potência de mesma base, base 2. E a gente sabe, decompondo 32, né? Chegaremos a 2 elevado a 5. Bases iguais, o que a gente faz? Iguala os expoentes. Pronto, equaçãozinha do segundo grau, tradicional, deixa na forma reduzida, igualou a zero, qualquer método que você quiser usar, né? Vamos usar soma e produto. Soma menos B sobre A. Produto, C sobre A. Então aqui a gente tem as raízes, ó, x' e x duas linhas, qualquer uma vai servir para a gente aqui, ó. Você tem o menos 5 e o 1, né? Vamos verificar se dá certo, ó. 1 vezes menos 5, menos 5. Menos 5 com mais 1, menos 4. Essas são as raízes, ó. Solução, menos 5 e 1. Pronto. Certinho? Não tem restrição, né? Porque os expoentes aqui, ó, o x pode ser qualquer valor real, então não tem restrição nenhuma. Então tá aí, galera, ó, o outro tipo de equação exponencial. Esse daqui também é bem característico, né? Você tem uma potência igual a 1. Aí o aluno tem que entender aqueles conceitos, né? Vocês viram lá acho que na sétima série, sexta série, quando vocês começaram a ter ideia de potência, vocês viram esse conceito, né? Todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter esse 4 elevado a 2x ao quadrado menos 4x. Então, qualquer número elevado a 0, diferente de 0, tá? Porque 0 elevado a 0 é indeterminado. Então, por isso que a gente fala, todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Então, como essa potência do lado esquerdo tem base 4, eu posso escrever 4 elevado a 0. Sem problema algum, tá? Se aqui fosse 5 a base da potência, eu poderia escrever 5 elevado a 0, que daria 1 do mesmo jeito. Então, esse é o objetivo. Ó. Igualei as bases. O que eu faço? Pego os expoentes, igualo os expoentes, desprezo as bases. Feito isso, ó, equaçãozinha, galera, ó, equaçãozinha, vocês aprenderam lá no nono ano, equação de segundo grau incompleta. O C, que é o termo independente, vale 0. Quando isso acontece, você pode ter certeza que uma das raízes vai ser 0. Não precisa usar Bhaskara, soma e produto, usa fatoração. É um polinômio, fatoração, fator comum em evidência. Tá? Vou pegar o 2, porque o 2 é um divisor de 2 e de 4. Vou pegar o x. Professor, eu peguei só o x em evidência. Vai dar certo do mesmo jeito? Vai dar a mesma coisa. Tá? Então, a gente, fator comum em evidência, 8º ano, tá? Quando vocês viram lá os métodos de fatoração, aqueles fatoração por agrupamento, fator comum em evidência, coisa e tal. Então aqui, ó, 2x vezes x, 2x ao quadrado, menos 2, né? Então 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes menos 2, menos 4x igual a 0. Para que essa equação dê zero, esse produto dê 0, então um dos fatores, você pode chamar cada fator desse, pode ser 0. Ou esse 2x é 0, ou esse outro fator, x menos 2, é 0. Essa raiz aqui vai dar 0. Passo 2 dividindo, 0 dividido por 2, 0. Foi o que eu falei para vocês. Ó. Quando o C, né, ele é 0, uma das raízes vai ser sempre 0. E a outra raiz, ó, isolou x igual a 2. Solução 0 e 2 aqui. Ó, né? Claro, quem quiser usar Bhaskara aqui, coisa e tal, tranquilo, sem problema, soma e produto. É só uma outra maneira da gente visualizar, a gente fazer esse exercício aí, tá bom? Vou seguindo, galera. Então vamos lá, ó, apareceu uma raiz, a galera começa a desesperar, né? Mas muito tranquilo. Aí o aluno tem que lembrar, né? Daquelas técnicas de transformar um radical em potência, né? Por exemplo, você tem lá 3 elevado, toda vez que o expoente for fracionário, né, a gente consegue transformar isso daqui, pode ser qualquer expoente, tá? A gente consegue transformar isso aqui numa raiz, né? Então, a gente usa aquela técnica, né? Você conserva aqui a base, quem está por cima
está no bem bom vem para a sombra. Quem está por baixo vai pegar um solzinho na muleira, né? Então, 3 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 elevado a 1, né? Então, você pode fazer a volta, né? Eu fiz a ida, eu posso fazer a volta. Quem está por fora, o índice, fica no denominador da fração do expoente. Quem está por dentro vira numerador. É o que eu vou fazer aqui, ó, dentro desse parêntese. Olha o que eu tenho dentro desse parêntese. Tenho x, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Raiz quadrada de 3, ó. O índice é 2, aqui, ó, o índice é 2, e o expoente do 3 é 1. Então, eu posso escrever como 3 elevado a meio, é a mesma coisa. E o que eu vou fazer com esse 9? Decompor o 9. Bom, as bases já são iguais. E aí, galera, ó, potência de potência, ó, multiplica os expoentes. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 3 elevado, ó, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, vai ficar x dividido por 4, por 2, né? Que é 1 vezes 2, é x dividido por 2, igual a 3 elevado ao quadrado. Pronto, feito isso, potências igualadas às bases, pego só o expoente, igualo aqui, ó, x sobre 2 igual a 2, multiplica cruzado, coisa e tal, x é igual a 4. Pronto, solução 4. Certinho? Qualquer dúvida aí, galera, pergunta, tá? Tô indo mais rápido um pouquinho, mais tranquilo. Essa daqui começa a complicar, né? O aluno às vezes não sabe nem como começar isso daqui. Bom, galera, olha aqui, ó, dica importante. Eu tenho uma multiplicação aqui, ó. Opa, beleza. Só que eu tenho 3 tipos de potência. Eu tenho uma com base 2, uma com base 4, uma com base 8. Você tem que pensar sempre o seguinte, galera, qualquer exercício de potenciação, percebam que nas que eu estou fazendo aqui, ó, o tempo todo eu estou fazendo o quê? Eu estou decompondo os números, decompondo as bases da potência, mexendo nos números, tá? Então eu vou fazer aqui a mesma coisa, eu vou mexer no 4 e no 8. Vou deixar o 4 em potência de base 2, vou deixar o 8 em potência de base 2, tá bom? E aí eu vou trabalhar algumas propriedades, tá? Primeiro, esse 2 aqui, ó, 2 elevado a 3x menos 1, deixa quieto, não preciso mexer, porque a base já está reduzida a 2, né? Esse 4 vezes, esse 4 eu vou deixar como 2 ao quadrado, lembrando, coloco parênteses, e aqui de fora ficou 2x mais 3. Ó. Então eu mexi no 4. E vou mexer nesse 8. Ó. Esse 8 é o mesmo que 2 elevado ao cubo. Ó. E o expoente ficou lá de fora. Certinho? O que eu faço agora? Conservo a base aqui, ó. Deixo assim, 3x menos 1. Aqui eu faço de novo potência de potência, uma propriedade que a gente já utilizou. E aqui também, ó, fazendo a distributiva, a multiplicação. Certinho? Vezes, então conserva a base, 2 vezes 2x, 4x, 2 vezes 3, 6. Aqui, ó, conservo 2, 3 vezes 3, 9, 3 vezes menos x, menos 3x. Outra propriedade, a primeira que vocês aprenderam sobre potência, né? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. 3x com 4x, 7x. Menos 1 com mais 6, mais 5. Igual que 2, aqui eu vou repetir, 9 menos 3x. Pronto, ó, bases iguais, despreza as bases, iguala os expoentes. Certinho? Igualei o expoente, ó, passa esse 3x para cá, positivo, ficou 10x. Passo 5 para lá, negativo, 9 menos 5, 4. E a gente finaliza colocando 4 sobre 10, que dá 0,4, ou você simplifica, fica 2 quintos, né? Então, solução, 2 quintos, aí, ó. Certinho? Tranquilo? Então, vamos em frente aí, galera. Tá? Esse daqui, ó, acho que eu lembro de ter feito um exercício lá daqueles de função, aqueles de gráfico, usando essa técnica. Ó. Olha a diferença desse exercício para o anterior. O anterior tinha uma multiplicação. Hora nenhuma eu estava trabalhando com adição ou subtração entre as potências. Hora nenhuma aconteceu isso. Por isso que facilitou, porque aqui eu usei a multiplicação de potência de mesma base. Aqui vai ter um probleminha, ó. 2 probleminhas, esse e esse.
Então aqui a gente, se fosse tudo multiplicação, de repente ficaria mais fácil. Mas apareceu uma subtração e uma soma aqui. Tá? Esse tipo de expressão, esse tipo de equação exponencial, galera, ela é característica, é aquela em que você vai ter que substituir uma potência, essa que está com expoente, que tem uma incógnita no expoente, por uma letra qualquer. Então, esse 3 elevado a x, ó, se o aluno perceber bem, esse 3 elevado a x, ele está aqui dentro do 9 elevado a x também. Esse 9 elevado a x, eu vou transformar ele de tal forma que apareça um 3 elevado a x. E esse 3 elevado a x, eu vou substituir por uma outra letra. Tá? Então, eu tenho aqui, ó. O que eu vou fazer com esse 9 elevado a x? Eu vou decompor 9, que é o mesmo que 3 ao quadrado. Tá? Vai ficar assim, certinho. 10 vezes 3 elevado a x, mais 3, igual a zero. O que eu vou fazer aqui, ó? Existe uma técnica, né? Como eu tenho aqui uma potência de potência, 2 vezes x, a gente multiplica. 2 vezes x, a ordem dos fatores não altera o produto, então eu posso mudar de posição, ó. Essa é a ideia. Tá? Toda vez que você estiver trabalhando potência de potência, e houver a necessidade de você fazer essa mudança, o x você põe para dentro do parênteses, o 2 para fora, faça sem problema, ó, tá? Já que é uma multiplicação, ó. Porque aqui, então, eu posso escrever, ó, 3 elevado a x, 3 elevado a x, que está elevado a 2. Eu fiz essa mudança, porque já que é uma multiplicação, eu posso mudar. Menos 10, repetindo aqui, 3 elevado a x, mais 3. Qual foi o objetivo de eu ter feito isso daqui? Fazer com que o 3 elevado a x ficasse bem destacado aqui para mim, ó. Então, o que eu vou fazer agora? No lugar do 3 elevado a x, eu vou pôr uma letra qualquer, por exemplo, a letra m, tá? E aí eu vou trabalhar uma equação do segundo grau, ó. Olha como é que vai ficar legal, ó. 3 vezes m ao quadrado. Então, ficou 3m ao quadrado, menos 10m, né? Esse aqui não tem quadrado, então ficou menos 10m, mais 3. Claro que toda vez que a gente usa esse artifício, no final a gente tem que voltar, tá? Onde está o m no final, você volta e põe 3 elevado a x. Então, o que eu fiz aqui foi chamar o 3 elevado a x de m, certinho? Então, vamos resolver essa equaçãozinha aqui. Vou resolver por Bhaskara, tá? Fazendo o delta primeiro, que é o discriminante, né? b ao quadrado menos 4ac, tá? Então, aqui o delta vai dar 64, certinho? Como é que eu estou trabalhando? Não coloca x, não. A galera tem o costume de colocar x, que aprendeu com x, aí vai dar maior boró, né? Porque eu estou trabalhando as incógnitas, o m. Ó. Então, fica menos b, vai ficar 10, mais ou menos raiz de 64, que é 8, sobre 2a. 2 vezes 3, 6. Daqui eu tiro o m', 10 mais 8, 18 por 6 dá 3, e o m, duas linhas, 10 menos 8, conhecido como 2, 2 sobre 6 dá 1/3. O que eu faço agora? Eu pego, no lugar desse m, eu ponho 3 elevado a x. Então, eu vou ter 3 elevado a x igual a 3, e vou ter 3 elevado a x igual a 1/3. Bom, aqui, ó, já está igualado, só igualar, já está com a mesma base, só igualar os expoentes. Então, uma resposta é essa. A outra resposta, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, outra técnica, né? Toda vez que você for inverter uma base, aqui essa base está elevada ao expoente 1, né? Automaticamente, todo número, ele está automaticamente elevado a 1. Como eu vou inverter para poder virar 3, base 3, vai ficar 3 sobre 1, eu tenho que mudar o sinal do expoente, né? Eu indico o inverso, né? Expoente negativo indica o inverso. O inverso é isso aqui, ó. Tá bom? Então, x vale menos 1. Certinho? Só que o exercício, ó, eu não li o exercício para vocês, ele pergunta o seguinte, ó, quer saber o seguinte, o produto das raízes da equação exponencial, quer fazer a multiplicação. Então, é 1 vezes menos 1, ó, 1 vezes menos 1, conhecido como menos 1, essa resposta alternativa B, certinho, galera? Tá? Depois vocês assistam o vídeo aí. Vamos fazer uma de inequação, e eu quero mostrar para vocês
faltam 10 minutinhos, eu quero mostrar para vocês lá no GeoGebra o comportamento. Vamos deixar essa de inequação, que está bem, bem tranquilo, nem cai na prova de vocês, tá? A parte de inequação não cai. Então, o que eu queria mostrar mais é a parte de equações, as técnicas de resolução das equações, tá bom? Eu vou abrir aqui uma telinha do GeoGebra para vocês, só aguarda um pouquinho, ela pode demorar um pouquinho para abrir, só para mostrar para vocês o comportamento da curva exponencial no GeoGebra, tá? O que acontece com a base, quando você vai variando a base, com expoente, tá? É bem interessante para a gente arrematar esse conteúdo e deixar a função logarítmica lá para agosto, tá bom? Que a gente trabalha a função, os logaritmos, tá? Então, acho que só esperando abrir, alguém já abre. Alguém tem dúvida, galera? Quer perguntar aí, tá tranquilo? Não, tranquilo, Tá eu acho. tranquilo, né? Beleza? Então tá bom. Tá? Se qualquer coisa, assiste essas últimas aulas aí. Vamos ver se esse GeoGebra não vai me trair hoje, se ele vai abrir legal, tá? Enquanto isso, deixa eu voltar então nessa telinha. Vamos fazer mais algum exercício enquanto ele abre, tá bom? Aí, olha esse exercício, tanto que ele é tenso, né? Teoricamente, ele é tenso, tá bom? Eu vou só começar ele aqui, para vocês verem, olha que expressão mais louca, né? É uma inequação, então nós vamos ter que mexer aqui tudo, ó. Isso aqui não é módulo, tá, gente? Isso aqui é um colchete para separar o expoente. Então, o que eu vou fazer? Apareceu um radical aqui dentro, ó. Eu vou usar aquela técnica de transformar em potência e vai aparecer uma potência com expoente fracionário. Então, essa é a primeira ideia, tá? Então, você pega, por exemplo, aqui vou abrir o colchetinho está aqui, tá bom? Ele está elevado a x mais 3. Eu vou transformar isso aqui, ó. Percebam que eu tenho uma base 2 ali dentro do chamado de radicando, né? E aqui, ó, o expoente é x menos 2, ele tá dentro, então ele vira numerador, ó. X menos 2, e o índice da raiz, que é o 3, vem para baixo, ó. Então fica assim, ó, tá? Maior que 4 elevado a... Esse 4 elevado a x vai até o final assim, ó. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Potência de potência, ó. Tá? Então o que nós vamos fazer ali, ó, é isso daqui, ó. Opa, x mais 3, né? 3 mais x, ó. X mais 3. Lembrando, quando a gente multiplica polinômios, né, tem que pôr parênteses e fazer distributivo. Então, o que eu vou fazer com esses dois expoentes é esse movimento aqui, ó, essa continha. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes 3, menos 6, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E aqui eu vou só simplificar ali, ó, 3x menos 2x, x menos 6 sobre 3. Então, isso aqui que eu resolvi é o expoente do 2, ó. X ao quadrado mais x menos 6 sobre 3. Maior que 4 elevado a x. Olha o detalhe aqui, ó. A pior parte já passou. O que eu vou fazer com esse 4? Eu vou decompor. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais x menos 6 dividido por 3, decompondo 4 aqui, vai ficar 2 elevado ao quadrado, que está elevado a x, né? Então, eu já posso até tirar esse parênteses, porque vai multiplicar a potência de potência. Então, ficou 2x aqui. Pronto, bases iguais. Lembrando, é uma inequação. A base é maior que 1. Não precisa inverter o sinal aqui. Tá bom, galera? Então, não precisa fazer essa inversão. Basta o quê? Ó, x ao quadrado mais x menos 6 sobre 3. Usa o sinal aqui, né? Não muda o sinal, certinho? E aqui, galera, ó, vou fazer a multiplicação cruzada, ó, x ao quadrado mais x menos 6 maior que 6x, ó, certinho? Aqui a gente pega x ao quadrado, o 6x passa para cá, negativo, fica menos 5x, menos 6 maior que zero. Aí vem um detalhe, né, galera? A gente estudou inequação
do segundo grau. Como é que a gente resolve? A gente vai ter que fazer um esboço do gráfico, tá? Eu vou separar aqui, vou fazer um esboço desse gráfico aqui, nós vamos fazer aquele estudo do sinal, tá bom? Toda a inequação do segundo grau, você vai fazer isso daqui, tá? Primeiro eu vou achar as raízes, para isso eu igualo a zero, tá? Vou achar o x' e o x das linhas, certinho? Porque eu estou trabalhando uma inequação, ó. Então eu tenho que fazer o estudo do sinal, tá? O comportamento da parábola, certinho? Então aqui, soma e produto menos b sobre a vai ficar 5, produto C sobre A menos 6, ó, né? Então aqui a gente pode pegar o menos 1, né? X' menos 1 e X duas linhas 6, né? Menos 1 vezes 6, menos 6. 6 menos 1, 5. Beleza. Então as raízes são essas. O que eu faço aqui, ó? Um esboço do gráfico, ó. Faço um gráfico aqui. Somente o eixo X, né? Faço uma parábola aqui, vou fazer uma parábola, concavidade o quê? Para cima, o valor do A, positivo. Faço uma parábola, onde ela cortou o eixo X, exatamente as raízes. Agora, maior que zero, não é bolinha vazia, tá? Bolinha vazia. Então aqui, ó, é uma bolinha vazia. Eu vou fazer ela para vocês aqui, ó. Então, bolinha vazia. Onde está cortando é o menos 1 e o 6. Aí aqui, tem região desse intervalo aqui, que é positivo, tem região que é negativa. Aqui, ó, qualquer valor de x que eu pegar à esquerda de menos 1, vou ter um y positivo. Aqui também, e aqui negativo. O que o exercício quer aqui, ó? Ele quer o maior que zero. Ele quer um y. O que é isso daqui, galera? É um y, é uma função, é um y. Ele quer um y maior que zero, é a parte positiva. Então, é a esquerda de menos 1 e a direita de 6 aqui, ó. Alternativa C, ó. Alternativa C. Qualquer valor à esquerda de menos 1 ou à direita de 6. Tá bom? Deixa eu ver se esse GeoGebra aí não... É o que não abriu. É rapidinho que eu tenho para mostrar para vocês. Ele é bem tranquilo, tá? Vamos ver se eu consigo agora apresentar esse GeoGebra para vocês, tá? Enquanto faltam uns 2 minutinhos aí, só para a gente finalizar bem. Vamos ver se ele abre. Esse agora ele abre aí. Então, função exponencial até que é bem tranquilo, né, galera? Não... É bem light mesmo. Ó, parece que vai abrir, hein? Vamos ver se a gente arremata com... Pelo menos mostrar uma função. Jogar uma função lá no... Parecia que estava abrindo. Mas enfim, galera. O principal já foi feito. Conteúdo passado para vocês, tá? Galera, eu quero muito que vocês descansem essas férias. Tá bom, pessoal? Muito cuidado, tá? Se cuidem bastante. Apesar dessa distância, é sempre muito bom chegar no sábado e poder dar aula para vocês. Tá bom, pessoal? Então, alguém quiser falar alguma coisa, contar uma piada, contar um fato legal, interessante da vida, pode contar, viu, gente? Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer o senhor Obrigado. Continuar dando aula boa. Obrigado. Obrigado. E para mim é uma honra, viu, gente? Obrigado. Para mim é uma honra. Vocês são demais. Vocês são férias. Eu sei o quanto é difícil para vocês também, por conta própria, né? Praticamente vocês estão se virando aí para pegar a aula e estudar por conta, muitas das vezes por conta própria, né? Sem um norte, às vezes, né? Ainda mais nesse último ano de vocês no ensino médio. Eu sei que é difícil, mas vocês podem contar comigo, tá bom? Mesmo nas férias, a pessoa, ó, surge um trem, uma dúvida, um trem, eu quero, sei lá, fiquem à vontade, tá? Para me procurar também. Galera, rapidinho, abri o GeoGebra agora, deixa eu só focalizar aqui para a gente, se vocês me permitem, tá? Eu vou tentar apresentar, pelo menos jogar uma fórmula aqui.
Vamos ver se eu consigo. Vocês estão vendo o GeoGebra aí? Tá abrindo, sim, foi. Tá? Só jogar uma fórmula para a gente se despedir, tá? Eu vou jogar uma fórmula só para mostrar para vocês. Arrematar isso daqui, ó. Ver se eu consigo agora. Tá certo, galera. Aguenta firme aí. A elevado x. Olha o que vai acontecer aqui, galera. Vamos ver se aqui. Olha aqui, galera, só para a gente finalizar, tanto que é interessante, ó, vou puxar mais a telinha para cá. Eu tenho um controle aqui, ó, eu fiz a função a elevado a x. Olha o que acontece com o gráfico da função, ó. A base, esse a aqui, galera, é a base, tá, que eu estou mexendo. Quando a base é 1, lembra que eu falei para vocês, descaracteriza, ó, 1 elevado a x, 1 elevado a qualquer expoente aqui, vai ser sempre passa a ser uma função constante, por isso que a base não pode ser 1. Ó. Quando a base é maior que 1, ó, função crescente, olha aqui que louco, ó, função crescente. E aqui, ó, eu estou somando zero essa potência, então a assíntota dela é o próprio eixo x que passa no zero. E quando o a é negativo, e quando o a é zero, professor, olha o que acontece, ó, olha o que acontece se o a for zero. Opa, não tem função, a base não pode ser zero. E quando ela é negativa? Também não pode, tá? Não pode nem ser positivo, não pode nem ser zero, nem ser negativo. Mas parece que deu uma travada aqui. Mas, enfim, galera, estão liberados, tá? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus, tá bom? Forte abraço a todos aí. Tchau, professor. Boa E até agosto. Descansem bastante, tá bom? Valeu, galera. Tchau, professor. Tchau. Boas Abração. férias. Boas férias. Muito obrigado, gente, pela